Olá, benditos! O capítulo de hoje traz a história incrível de 4 leprosos que foram verdadeiros heróis para os moradores de Samaria. Os sírios haviam cercado Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, e ninguém saía, ninguém entrava, a fome tinha chegado a um ponto que os moradores pagavam caríssimo para comerem uma cabeça de burro e esterco de pomba, além da prática do canibalismo, como nós vimos no capítulo anterior. Embora Jorão, rei de Israel, não fosse um rei temente a Deus, em sua bondade e misericórdia, Deus ainda tinha uma ótima notícia para ele e o povo. Através de Eliseu, Deus prometeu que em 24 horas, aquela situação de fome extrema em Samaria seria completamente revertida. Em vez de escassez, haveria tamanha abundância que os preços abusivos dos alimentos cairiam drasticamente. O oficial do rei ouviu as palavras de Eliseu e duvidou da profecia e do poder de Deus. Note que, para o coração humilde que se submete ao Senhor, a palavra produz fé, mas o coração orgulhoso e egocêntrico fica ainda mais endurecido pela mesma palavra. Por isso, Deus pronunciou um julgamento severo sobre ele. Ele veria a promessa de Deus se cumprir, mas não se beneficiaria dela. Enquanto isso, 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade, na entrada do portão. Por causa da sua condição, eles viviam isolados e não eram bem-vindos dentro da cidade. Sobre isso, Charles Spurgeon certa vez disse que se você tirasse das escrituras todas as histórias que têm a ver com homens e mulheres pobres e aflitos, a Bíblia seria um livro muito pequeno, especialmente se junto com essas histórias você removesse também os salmos dos tristes, todas as promessas para os aflitos e todas as passagens que são direcionadas aos que sofrem. A Bíblia é, de fato, em sua maior parte, composta de registros sobre os pobres e os desprezados. Aqueles leprosos estavam discutindo sua situação precária quando chegaram a uma conclusão. Se ficassem ali à beira do muro, morreriam de fome. Mas se fossem até o acampamento inimigo, poderiam despertar alguma piedade e receber um pouco de alimento. E mesmo que os sírios os matassem, seria melhor ter uma morte rápida pela espada do que morrer lentamente de fome. Eles esperaram anoitecer e partiram em direção ao acampamento dos sírios. Quando chegaram lá, qual não foi sua surpresa ao descobrir que não havia ninguém? O acampamento, que por muitos meses tinha sido o lar e o centro de abastecimento de milhares de homens, agora estava completamente vazio. O que aconteceu foi que o Senhor havia feito os soldados ouvirem um som que eles interpretaram como sendo a aproximação de um grande exército. Eles então pensaram que o rei de Israel tivesse contratado o rei dos heteus e do Egito para lutar contra eles. E tomados de muito medo e desespero, eles fugiram para salvar suas vidas, deixando todos os seus pertences para trás. O cerco à cidade de Samaria havia acabado. Só que ninguém sabia disso, só os leprosos. Naquela noite, todos em Samaria foram para a cama, a grande maioria quase que literalmente morrendo de fome, sem saber que estavam livres e com muita comida à sua disposição. Enquanto isso, os leprosos fizeram o que qualquer homem faminto faria. Foram de tenda em tenda, comendo, bebendo, saqueando as riquezas que encontravam e escondendo. Mas num dado momento eles pararam, analisaram a situação e disseram uns para os outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Aqueles leprosos desfrutaram com razão do milagre que Deus tinha providenciado, mas eles também perceberam a responsabilidade de compartilhar a boa notícia com os outros. Entenderam que permanecer em silêncio e desfrutar egoisticamente daquela grande bênção seria pecado. Eles tinham a responsabilidade de compartilhar a boa notícia.
Isso nos lembra da grande responsabilidade que pesa sobre o povo de Deus de compartilhar as boas notícias do Evangelho ao mundo que está na escuridão do pecado, dia após dia, sem conhecer que há uma vida abundante à sua disposição através de Jesus Cristo. Como os leprosos não eram bem-vindos na cidade, eles só podiam se comunicar com os guardas que ficavam no portão da cidade. As boas notícias foram dadas da maneira mais simples possível, de boca em boca, até que chegou aos ouvidos do próprio rei. O rei ficou desconfiado de que podia ser uma emboscada, mas um dos oficiais sugeriu que ele enviasse alguns oficiais com cavalos e carros para investigarem o terreno. O rei concordou e, quando os homens chegaram ao acampamento dos sírios, tiveram a alegria de constatar que era tudo verdade. O acampamento estava vazio. Eles correram de volta para a cidade e contaram as boas notícias de que o exército sírio havia partido e o acampamento estava vazio, esperando para ser saqueado. Sem dúvida, foram ótimas notícias para o povo, que imediatamente saiu da cidade, saqueou as tendas dos sírios, encontrou comida para se alimentar e para vender, sem falar nos bens materiais que podiam ser transformados em dinheiro. Porém, a lição mais importante desse relato é que Deus cumpriu a promessa que havia feito por intermédio do seu profeta, Eliseu. Observe a ênfase sobre a expressão conforme a palavra do Senhor nos versículos 16 e 18. E o que aconteceu com aquele oficial do rei que não acreditou na palavra do profeta do Senhor? Bem, ele foi designado pelo rei para ficar de guarda no portão da cidade. Quando o povo recebeu a notícia e saiu correndo pelo portão em direção ao acampamento dos sírios, derrubaram o oficial, pisotearam seu corpo e ele morreu. Por causa da sua incredulidade, ele viu os outros desfrutarem das bênçãos de Deus, mas ele não desfrutou. E no próximo capítulo, nós vamos ver Eliseu olhando para o futuro rei da Síria nos olhos, num olhar tão penetrante que o deixou envergonhado. E depois, o profeta começou a chorar. O porquê desse fato você confere amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!